Saudação, queridos, tudo bem? Sou o pastor Peniel Dourado, sou missionário na Bolívia. Há mais de 11 anos nós estamos trabalhando naquela nação, fazendo a obra do Senhor. E eu queria falar um pouco com vocês aqui sobre essa questão dessa lei que foi votada ali na Bolívia, né, pelo governo Evo Morales, que tem tido uma repercussão muito grande, não somente dentro da Bolívia, mas fora também da Bolívia, né? Então, primeiramente, quero dizer que eu não sou nenhum experto em política. Eu quero dar apenas aqui uma opinião de algo que a gente está sempre vendo, a gente está observando. Já nesses 11 anos a gente tem observado ali a Bolívia. Então, eu vou dar minha palavra, tá, em relação a isso aí. Bom, amados, em primeiro lugar, nosso projeto, se tem alguém que também vai ser afetado, isso aí é o nosso projeto, porque o nosso projeto, vocês sabem, quem acompanha o nosso canal, quem acompanha o nosso trabalho ali na Bolívia, você sabe que o nosso trabalho é completamente voltado ao evangelismo, né? Trabalho de rua, evangelizando, apoiando, levantando grupos. A gente trabalha muito com literatura, então é uma coisa que também a gente tem olhado bastante para isso aí. A gente fica sempre de olho na tendência das leis, aonde está indo as leis, para onde está indo a situação, então a gente procura ficar de olho nisso. Mas, em primeira instância, eu quero dizer que a Bolívia, ela é um país que não é um país democrático, tá? A gente pode observar isso, como as leis são feitas, como a coisa é manejada. Não há uma democracia. Aparentemente, parece uma democracia, que o povo pode eleger seus governantes, que pode se manejar a nação. Mas o que é democracia de verdade e como é feita, a gente sabe que não há uma democracia. Na Bolívia já existem várias leis que prejudica bastante o serviço evangelístico. Essa não é a primeira, se você possa ter entendimento disso. Prejudica o serviço missionário, prejudica, vamos dizer, a igreja. Já tem várias leis que prejudicam muito o avanço da igreja. Uma situação hoje na Bolívia é justamente quem quer ir para a Bolívia, se um missionário quer ir para a Bolívia, iniciar um trabalho ali, e quer abrir uma igreja, ou o próprio boliviano, isso acontece com o próprio boliviano. Hoje está muito difícil um boliviano conseguir documentações para poder trabalhar com uma igreja. Normalmente eles gastam muito dinheiro, eu estou falando de muito mesmo, é coisa de 10 mil dólares para lá, e hoje não está conseguindo. Eu estou falando isso hoje, eu estou gravando esse vídeo aqui em janeiro de 2018, tá? E isso já tá com anos essa situação. Então, missionários chegam lá, quer abrir uma igreja e vai precisar de documentações, e está muito difícil isso aí. Outra situação também que é muito comum na Bolívia, que muita gente não sabe, se você não tem visto de missionário, se você não tem autorização para pregar, você tem um visto comum, você entrou na Bolívia com um visto comum, um visto de turista, você está ilegal, você pregar na Bolívia, você fazer evangelismo, distribuir literatura, você, até mesmo, eu digo isso porque nós sofremos isso em 2013, tá? E eu sentado numa cadeira, escutei um oficial da migração falar tudo isso para mim. Até você participar de uma reunião de culto, você ir para uma igreja, você não pode. Se você estiver na mira dos oficiais, você pode ser tirado dali de dentro do templo, por você estar apenas sentado ali participando, você pode ser tirado dentro do templo e ser deportado, porque você não tem autorização para participar nesse tipo de reunião, né? Então, tem muita gente que não sabe disso. As pessoas não sabem disso, os próprios bolivianos não sabem disso. As pessoas, você vai perguntar para as pessoas, falam, não, a gente tem liberdade aqui não tem problema nenhum. Agora, por que as pessoas não sabem dessas leis, não sabem dessa situação toda? Porque o principal alvo da Bolívia, ou do governo atual, eu não sou perito no negócio, eu estou dando uma coisa que a gente observa. E a gente comenta com outros, né, e tem escutado, então a gente vai tirando a nossa conclusão. O principal objetivo que a gente analisa, a gente pode ver, não é criar uma lei e já gerar uma repressão depois. Mas o principal objetivo é frear possíveis líderes no meio evangélico que possam se levantar e trazer problema para o governo, prejuízos, levantar, vamos dizer, um líder, começar a mobilizar a igreja evangélica contra o governo, fazer política contra o governo. Então, é bom a gente lembrar que essa lei, ela não foi feita apenas para os evangélicos. Essa lei que agora, ela traz problema para muitos setores, médicos, transportistas, pessoal do transporte da Bolívia e vários outros setores. No entanto,
atualmente está havendo paralisação em vários setores da Bolívia, né? E o mais pacífico, o que menos se mobiliza para qualquer coisa, é justamente a igreja, né? Então você tem que colocar isso em mente. Já existem várias leis que trazem prejuízo à igreja, que trazem prejuízo ao avanço da igreja, que trazem prejuízo ao evangelismo. Já existem muitas leis, tá? Mas não há essa repressão. Agora, qual é o objetivo? Eu volto a dizer, eu não sei, num futuro próximo, se existe essa intenção de começar essa maior impressão. Se começar uma repressão por parte do governo, eles atualmente já têm muita arma na mão para poder, né, perseguir a igreja, porque a igreja está naquela base da ilegalidade. E o alvo é esse, é cada vez mais criar leis que, se por acaso surgir, levantou um líder contra o governo, eles têm todas as armas. O objetivo é criar armas contra qualquer pessoa que se levanta contra ele. É importante a gente lembrar também que nessa forma de trabalhar, praticamente não há oposição dentro da Bolívia, né? Nós temos um governo lá que luta para se perpetuar, já perdeu um referendo, que ele não pode se recandidatar, mas está lutando para se recandidatar, mas que também o trabalho deles é de romper tudo que é oposição e até mesmo aquela suposta oposição que pode ser levantada, que é no meio das organizações, né? E entre elas eu cito a igreja e qualquer movimento religioso, né? Não somente igreja evangélica, mas igreja católica também. Então pode se levantar oposição nesse meio, então eles criam leis que possam frear isso aí. Então essa é a visão que a gente tem, tá? Eu não creio que a igreja do Senhor ela vai parar, nem agora, nem debaixo de muita oposição. É só a gente olhar para a história. E o que a gente pode fazer é estar orando, né? Sim, a organização, a igreja organizada, as estruturas das igrejas mediante as perseguições, vocês sabem, a gente olha para a história, sofre bastante com isso aí, mas a igreja de Jesus, ela cresce cada vez mais mediante a perseguição. A igreja na Bolívia hoje, meu amado, é uma igreja que ora. A igreja na Bolívia hoje, para você ter ideia, existe igreja se mobilizando com 40 dias de jejum e oração. E fazer jejum e oração, 40 dias de jejum e oração, não é algo assim esporádico, uma vez na vida, quando o Evo Morales, o governo se levanta para perseguir. Não, é muito comum a gente ver igrejas entrando em jejum de 40 dias, de 20 dias de jejum e oração, vigília constantemente. E numa situação como essa, a igreja, já existe várias igrejas na Bolívia, eu já recebi mensagem de pastores que estão nessa situação. Então, a igreja é uma igreja que ora, a igreja é uma igreja que evangeliza, a igreja que está no mover do Espírito Santo de Deus. E, infelizmente, a gente só pode dizer que ai daqueles que se levantam contra a igreja do Senhor. É só a gente olhar desde Atos dos Apóstolos até hoje, não tem quem possa contra a igreja do Senhor. A igreja ela pode sofrer, mas com certeza ela vai crescer. E há quem diga que a igreja ela cresce, ela vai crescendo pelo sangue dos mártires derramados. Nós não chegamos a esse ponto, nós estamos numa perseguição de instituição apenas, mas eu só posso pedir oração pela igreja da Bolívia, tá? Também a gente estende a nossa oração aos nossos irmãos venezuelanos e a todos os países que estão debaixo dessa visão, que Deus tenha misericórdia da igreja brasileira, que o Senhor possa acordar o povo brasileiro de entender que essa mesma linha de pensamento estava instalada no Brasil e tem muito crente ainda que não abriu os olhos, que o objetivo era fazer do Brasil isso aí e estão rompendo isso aí. A gente ora para que Deus tenha misericórdia do Brasil e eu rogo suas orações para que você ore pela Bolívia, ore pelo nosso projeto, ore pela igreja lá na Bolívia de forma geral e que o Senhor possa dar vitória. Amém? Um grande abraço, que Deus vos abençoe.